Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, aí juntos, mais uma vez, no nosso canal Estudar Kardec. E, como assim tínhamos dito, hoje vamos apresentar a segunda parte do trabalho que foi extraído do blog do Centro Espírita Anjo Gabriel, postado lá pelo nosso querido irmão João Eduardo Ornelas, que tem como título Há Crianças na Espiritualidade? E ontem, quando terminamos o nosso trabalho, falamos que iríamos apresentar um trabalho que está na Revista Espírita, que tem lá o título Questões e Problemas, Crianças, Guias Espirituais dos Pais, Revista Espírita, agosto de 1866. E vamos ao que diz o texto da nossa querida Revista Espírita. Tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, a mãe teve a mesma criança como guia. Um dia ele fez a seguinte pergunta: caro bem-amado filho, um dos meus amigos espíritas não compreende, não admite possa ser o guia espiritual de sua mãe, desde que ela existia antes de ti, e, indubitavelmente, deve ter tido um guia, nem que fosse durante o tempo em que tivemos ao nosso lado. Pode dar-nos algumas explicações sobre este assunto? Resposta do espírito da criança, dita criança. Como quereis aprofundar tudo quando vos parece incompreensível? Pergunta ele. Aquele que vos parece mesmo mais adiantado no espiritismo está apenas nos primeiros elementos da doutrina e não sabe mais do que este ou aquele que vos parece ao par de tudo e capaz de vos dar explicações. Eu existi muito tempo antes de minha mãe e ocupei em outra existência uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais. Mas um imenso orgulho se havia apoderado do meu espírito e, durante várias existências consecutivas, fui submetido à mesma aprovação, sem poder triunfar até chegar à existência em que estava junto de vós. Mas como já era adiantado em minha partida, devia servir ao vosso adiantamento, a vós, tão atrasados na vida espírita. Deus me chamou antes do fim da minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais aproveitado como espírito do que como encarnado. Muito bacana, uma grande profundidade o relato dessa criança, Allan Kardec, na Revista Espírita. Durante minha última estada na Terra, minha mãe teve seu anjo da guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que eu era que devia ser o seu guia espiritual e eu traria mais eficazmente na via de que ela estava tão afastada. Este guia que ela tinha então foi chamado a uma outra missão, quando vim tomar o seu lugar junto a ela. Por que isso aconteceu?
Porque ele já tinha embasamento, ele já tinha conhecimento, ele tinha uma moral elevada. E veio, por ordens superiores, divinas, fazer o trabalho de guia espiritual da sua mãe. Perguntai aos que sabeis, mais adiantado do que vós, se esta explicação é lógica e boa. Porque, ser que seja a minha opinião pessoal, e mesmo emitindo, não sei se bem, se me engano. Enfim, isto vos será explicado se perguntardes. Muitas coisas ainda vos ocultam, e vos parecerão claras mais tarde. Isso não acontece somente com ela, né? Acontece também com todos nós que estamos estudando o Espiritismo. Aquele que se dedica a estudar sempre, sem parar. Né? É aquele caso da leitura na sua sequência. Qual foi a instrução que nós recebemos? Ler sempre para ter novos entendimentos. Então, cada vez que a gente lê a mesma coisa, a gente tem um entendimento melhor. É isso que ele está dizendo para ela aqui. Não queirais aprofundar muito, porque então dessa constante preocupação nasce a confusão de vossas ideias. Ou melhor, aprendeu. Está aí, é isso aí. Por muitas vezes os espíritos nos responderam a Kardec, e os que estamos dizendo eram bastante, que ele não se aprofundasse muito na questão, mesmo ele usando aquela manha dele fazer a mesma pergunta de forma diferente, o espírito estava atento e falava sempre para ele: eu já vos disse a você isso. E encerrava ali o assunto. Por quê? Seriam eles grossos ao falar isso para Kardec? Não, de maneira alguma, muito pelo contrário. É que eles sabiam que ninguém, nem Kardec talvez, teria um entendimento de uma resposta maior ao seu questionamento. Porque ainda não estamos preparados, meus irmãos. E nós temos que colocar isso na nossa cabecinha. Nós não estamos preparados ainda para entender de tudo, saber de tudo. Então muita gente fica fantasiando e inventando histórias, ficções, coisas que a gente vê que não tem nexo nenhum, que não bate com o que está na doutrina espírita, que não tem racionalidade. Aí por isso que a gente vem e fala sobre essas histórias, sobre esses contos, sobre esses ditos livros espíritas que não são. Da mesma forma que estamos combatendo, ainda não preparamos totalmente o trabalho, mas estamos combatendo, e já vou aqui antecipando para vocês, a questão de estar trazendo hoje para dentro do meio espírita questões que não nos interessam dentro do espiritismo. Daqui a pouco estaremos vendo discussões sobre futebol na visão espírita, porque tudo é na visão espírita. Homossexualismo, drogas, gente, vamos entender primeiro o que nós temos nas nossas mãos, do que foi deixado por Kardec, depois a gente passa mais para a atualidade, mas primeiro a gente tem que entender o que ele quis dizer, para podermos ter lógica de fazer comparações de determinados assuntos na visão espírita. Na visão espírita não, na nossa visão, na visão do outro, na visão do que tem mais conhecimento. Por que não surgiu um novo Kardec? Ninguém trouxe outras informações que vieram contradizer a dele. Como eu falo sempre da mesma forma, não tem livro complementar, não existe complementar. São outros livros somente, porque não complementaram nada na obra de Kardec. Mas sigamos aqui no nosso trabalho, né? Isso aí faz parte do nosso contexto, falarmos sobre isso, até para darmos explicações, porque às vezes não viu o outro vídeo que nós postamos, onde a gente estava falando isso, e aqui a gente aproveita também para estar dando sempre a nossa, como diz os nossos amigos aqui,
e dando aquela beliscadazinha e falando, ó, meu irmão, acorda aí, vamos ver, vamos cair na realidade. Vamos trazer assuntos mais importantes. Vamos conversar sobre os assuntos da revista espírita, que ninguém lê, que é a maior obra de todas elas que estão aí. E não esses outros livretos que estão por aí dizendo ser espírita. Não lê a revista espírita porque está com preguiça, porque é dessa grossura cada livro, são 12. Olha aí a história bonita que a gente está relatando para vocês agora, né? Vamos lá então, vamos continuar. E ele continua, tende paciência, e assim como um espelho embaciado por um sopro ligeiro, se clarifica pouco a pouco. Vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessária ao vosso adiantamento. Não adianta a gente estar discutindo aqui assuntos que agora a gente também não vai entender. E perdendo tempo de conhecer a obra fundamental, a obra primária. Porque o cara está preocupado com outros assuntos. Assuntos que eu acho que, eu pessoalmente acho que deve ser debatido sim, claro que deve ser debatido, mas em momentos oportunos. E não parar um trabalho de estudo dentro de uma casa espírita para trazer esses outros assuntos para o lugar dele. Nós estamos perdendo tempo. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que o momento, o tempo que temos dentro da casa espírita é para ser usado para estudar o espiritismo de Allan Kardec. E não se o outro é homossexual ou não homossexual. Não é esse o tema que a gente quer. Para não andar aí os grandalhões falando bobagem e a gente tem que ficar triste em ouvir pessoas queridas, que de fato, como eu já falei, eu tenho afeição por todo mundo, respeito a ideia dos outros, mas fico triste quando vejo alguém de grande importância para o nosso meio falar coisas que não deveria estar falando. Coragem, pois, bons pais, diz ele, marchai com confiança e um dia bem direi a hora da aprovação terrível que vos trouxe a via da felicidade eterna, e sem o qual tereis muitas existências infelizes a percorrer ainda. Aí vem a observação, dada por Allan Kardec. Essa criança era uma precocidade intelectual rara para a sua idade. Mesmo em estado de saúde, parecia pressentir seu fim próximo. Alegrava-se nos cemitérios e sem jamais ter ouvido falar em espiritismo, em que os pais não acreditavam. Muitas vezes perguntava-se se quando se está morto não se podia voltar para os que tinham amado. Aspirava à morte como uma felicidade e diria que quando morresse sua mãe não deveria afligir-se, porque voltaria para junto dela. Com efeito, foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou os pais a buscar a consolação do espiritismo. Olha que brabeira, gente. Com efeito, foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou seus pais a buscar a consolação no espiritismo. A morte dessas 3 crianças foi para levar os pais para o espiritismo. Vieram rapidamente, cumpriram a sua missão, a missão foi cumprida com êxito e eles voltaram para a espiritualidade, não como criança, mas como espíritos, com grande moral, com grande conhecimento, e seus pais, que não estavam na via correta, passaram a seguir as orientações dos trabalhos do espiritismo.
Essa consolação encontraram largamente a sua fé. Foi recompensada pela possibilidade de conversar a cada instante com os seus filhos, pois em muito pouco tempo a mãe se tornou excelente médium, tendo até o filho como guia, espírito que se revela por uma grande superioridade. Assinado Allan Kardec. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje a nossa segunda parte termina aqui. Foi muito bem colocado pelo nosso irmão esse trabalho lá da Revista Espírita. E ele vem muito bem a calhar, auxiliar ao nosso trabalho, em voltar novamente a dizer para vocês: leiam a Revista Espírita. Ela tem excelentes trabalhos. São os trabalhos práticos que Kardec transportou para a Revista Espírita para o nosso entendimento e conhecimento. A Revista Espírita nos responde muitas coisas que muita gente ouviu falar aí, achou que era e no entanto não era. Esse tema de criança é um tema muito debatido, eu sei disso, polêmico, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas eu tenho certeza também que muita gente vai gostar, porque vai ligar uma coisa ao outro e vai ter outra visão. É como o tema sobre os animais, né, que tanto se gosta de discutir. Está mais do que provado dentro da doutrina espírita de Allan Kardec, que não tem animal lá do outro lado. Tem a visão de um animal, mas ele não existe lá do outro lado. E alguém traz, se faz aparecer, se faz ver, mas não está lá. Ele não vai reencarnar como cachorro de novo, como gato de novo, como alguns pensam. O que vai ser aproveitado é o fluido, né? Para outro animal ou até para um outro espírito. Estou lá, está lá na codificação, não sei o que estou dizendo, não está lá na codificação. Está também na Revista Espírita. Mas vocês vão ter que procurar ler para ter um bom entendimento. É isso? Leiam a Revista Espírita, é muito bacana, é muito importante. Eu aqui sou portador dessa mensagem dizendo para vocês: leiam a Revista Espírita. É muito importante, é muito boa. Ok? Meus queridos irmãos, meus queridos irmãos, chegamos aqui ao final desse pequeno trabalho e vai aqui do fundo do nosso coração, porque eu fiz amizade, uma amizade agora, está começando agora, né? Uma amizade com o João Eduardo Ornelas. Ele está lá no meu Facebook, eu já dei o endereço da nossa página do YouTube para ele também, se ele quiser nos seguir lá, né? Nos acompanhar lá nos seus trabalhos. Se ele quiser postar também seus trabalhos lá na nossa página também, fica à vontade. O João é uma pessoa que tem capacidade para isso, tem conhecimento para isso, e se quiser usar o nosso canal para transmitir os seus trabalhos, João, fique à vontade. Você agora faz parte dessa família aqui com muito carinho, com muito amor. Você é um pedaço da página Estudar Kardec lá no YouTube, ou seja, o canal, né? Você faz parte desse canal agora também, como amigo, e se quiser postar lá seus trabalhos, fique à vontade, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai lá e coloca teu vídeo, tua mensagem, teu podcast, o que você assim precisar. Muito obrigado, João, um abraço aos nossos irmãos aí do Centro Espírita Anjo Gabriel, ok? Fiquem com Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus esteja sempre em seu coração, ok? Até o nosso próximo encontro. Mas não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Tchau, tchau. Um forte abraço a todos.